Olá, PQD, vamos lá, mais um salto na área do inimigo. Agora estamos nos preparando para direito penal, aplicação da lei penal no espaço. Se você está estudando esse tema, é porque você já estudou a aplicação da lei penal no tempo, beleza? Vem comigo, você vai ver que é aula tranquila. Então, olha só, vamos para o artigo 5º do Código Penal. Artigo 5º do Código Penal. É o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, veja bem, nós estamos estudando, pessoal, aplicação da lei penal no espaço. Nós estamos falando aqui da aplicação da lei penal relacionado ali à competência ou não da lei penal brasileira. E aqui o princípio da territorialidade, o que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte: veja bem, o crime que for cometido no território nacional, o crime que for cometido no território nacional, se aplica a lei brasileira. Pronto. Então, se o crime for dentro do Brasil, vai se aplicar a lei brasileira. Que princípio é esse? Princípio da territorialidade, certo? Esse é o princípio que vai reger, então, a aplicação da lei penal no espaço no direito brasileiro. Ok? E aí nós vamos ver que tem algumas exceções. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o diplomata, por exemplo. Você tem um diplomata estrangeiro. Você tem alguns tratados internacionais. Você tem algumas convenções. Então, algumas situações vão trazer exceções. Por isso que a doutrina diz que nós temos então o princípio da territorialidade, mas que esse princípio da territorialidade ele é temperado, né? Ele tem ali algumas exceções. Em algumas situações ele é mitigado. Como exemplo ali, se um diplomata americano comete um crime no Brasil, ele vai responder para a legislação americana. Ok? E nós vamos estudar então várias situações aqui. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, ó. Quando nós falarmos de aplicação da lei brasileira no direito penal, você vai lembrar do princípio da territorialidade. Ou seja, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Pronto. Isso aqui é a regra que tem que balizar o seu estudo. Ok? Vamos para uma primeira questão aqui para você, para verificar se você realmente está compreendendo esse assunto. Olha só aqui, ó. Um concurso aqui do município, da Prefeitura de Moreno, no Pernambuco, para a Guarda Municipal em 2024. O princípio da territorialidade, que rege a aplicação da lei penal no espaço, estabelece que a lei penal brasileira se aplica a todos os crimes cometidos no território nacional. Até aqui está tudo certo, independente da nacionalidade do autor ou da vítima. Por exemplo, um estrangeiro que cometa um crime dentro do território brasileiro está sujeito à disposição do Código Penal brasileiro, assegurando a soberania do país sobre os delitos ocorridos em seu território. Cara, isso aqui está perfeito. Porque o que diz o princípio da territorialidade? É exatamente isso. Aplica-se a lei brasileira a qualquer crime cometido dentro do Brasil. Entendeu? Então, mesmo que seja um estrangeiro que cometa o crime, se for dentro do Brasil, nós temos ali a aplicação da lei brasileira. Então, olha só, veja bem. Dentro do Brasil, alguém comete o crime, lei brasileira. Mas o estrangeiro é vítima, lei brasileira. O estrangeiro é o autor, lei brasileira. Professor, mas o senhor falou que o diplomata, nós estamos falando de exceções, né? O caso do diplomata, de algumas questões que vêm em tratados internacionais, convenções, são as exceções. A regra
Qual é? É o princípio da territorialidade. O crime é dentro do Brasil, aplica-se a legislação brasileira. Beleza? Vamos lá. Outra questão aqui. Em relação à aplicação da lei penal, olha só, ele fala lei penal no espaço, né? Tem-se como princípio reitor da... Muito simples, né, pessoal? O princípio reitor, que rege ali a aplicação da lei penal brasileira no espaço, é a territorialidade. Beleza. Aí agora nós vamos perceber o seguinte, ó, o território brasileiro não é só aquela delimitação do espaço ali físico do Brasil, não, pessoal, né? O território brasileiro, ele também tem as suas extensões. Então vamos lá, ó. Qual é o território do brasileiro propriamente dito? Todo o espaço da superfície é território brasileiro. O espaço aéreo, pessoal, olha só, o espaço aéreo também é território brasileiro. E o mar também é território brasileiro. Ok? Então veja bem, imagina que alguém está ali no mar, né, no mar territorial ali, em frente ao Rio de Janeiro, né? Você tem um iate ali, está em um mar, no mar ali na frente do território do Rio de Janeiro. Você está no mar territorial, né? E em águas brasileiras, ok? Então você está em território brasileiro. Se você cometer um crime ali, um estrangeiro cometeu um crime ali, ele vai responder sim pela legislação brasileira, ok? Porque tudo isso é Brasil. Nós estamos falando ainda do território propriamente disso. Beleza, só que o que diz o parágrafo 1º aqui? Ó? Ele diz o seguinte, ó, para efeitos penais, considera-se como extensão do território. Olha só, galera, agora ele vai trazer extensão do território brasileiro. Ele vai dizer o seguinte, ó, as embarcações, as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então veja bem, você tem aqui o território brasileiro, não mais somente o território superficial, o espaço aéreo e o mar. Uma embarcação brasileira, se ela tiver a serviço do Brasil, ou se ela for uma embarcação pública, né? Uma embarcação pública, uma embarcação do governo brasileiro, ela vai ser Brasil em qualquer lugar do mundo, né? Então veja bem, uma embarcação pública, se você tem um navio e ele é um navio público do governo brasileiro, né, ele vai ser território nacional, independente onde esteja. Ah, tá atracado lá na Alemanha. Aquele navio ali é um território nacional brasileiro. Ok? Então é a embarcação, a aeronave pública ou a serviço do Brasil. Beleza? Em qualquer lugar. Agora, e se essa embarcação ou aeronave ela for mercante, for privada, pessoal? Nós estamos falando aqui agora de aeronaves e embarcações brasileiras mercantes, ou seja, né, elas são privadas, comércio de empreendedores, né? Você tem ali que não é propriedade do governo, ok? São embarcações, são navios privados. E aí, qual é a regra que se aplica a esses navios? Esse navio ele é extensão do Brasil quando ele se encontra em alto mar, certo? Então veja bem, se achar respectivamente no espaço aéreo ou em alto mar. Então, lógico, nós estamos falando de embarcação, nós vamos falar de alto mar. Quando a gente estiver falando de aeronave, nós vamos estar falando de quem? Do espaço aéreo correspondente. O que é o espaço aéreo correspondente? É aquele espaço aéreo que fica ali sobre o mar, né? Então, se a pessoa está naquele espaço aéreo, sobre aquele mar, né, do alto mar ali, e essa embarcação, ela é uma embarcação brasileira,
Qualquer crime que cometer ali vai responder pela legislação brasileira. Por quê? Porque ali é território nacional. E é território nacional por extensão, tá? Por extensão. Então veja bem, se a embarcação for pública, ela é território nacional por extensão em qualquer lugar que ela se encontre. Se uma embarcação for privada, mercante, ela é território brasileiro se ela estiver em alto mar. Se uma aeronave for privada, particular, mas ela for brasileira, ela será território nacional, né? Se ela se encontrar no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Beleza? Tranquilo? Deu para pegar essa ideia aí? Se você entendeu, vamos ver questões. Deixa eu pegar aqui uma questão que fique fácil de visualizar na tela. Ó. Assinale a alternativa que representa o local que não é considerado uma extensão do território nacional. Aqui ele está falando de extensão do território nacional. Ele quer falar o que não é uma extensão. Ó, nós já vimos que aeronaves e embarcações brasileiras mercantes. Se ele está falando de mercante, pessoal, tem que ser o que? No alto mar, né? E como ele falou de aeronave, também tem que ser no espaço aéreo correspondente. Então aí é extensão. Ó, aeronave ou embarcações brasileiras, propriedade privada, quando em território estrangeiro, é errado. Isso daqui é em território estrangeiro, tá errado. Uma embarcação mercante ou privada, ela só é considerada, olha só, uma embarcação mercante privada, ela é extensão do território brasileiro se ela estiver em alto mar, a embarcação. A aeronave, se estiver no espaço aéreo do alto mar, ok? Se ela estiver em território estrangeiro, ela não é extensão do território nacional. Não é. Ela só seria se essa embarcação ou aeronave fosse pública. Beleza? Aqui, letra B. Ó. As embarcações aeronave, mercante de propriedade privada que se achem, respectivamente, a aeronave, ó, respectivamente. Então, a aeronave no espaço aéreo correspondente ou aí você tem aqui as embarcações em alto mar, né? Olha só, em alto mar. Então aqui nesse caso isso aqui é exatamente um caso de território brasileiro por extensão. Agora eu percebi, pessoal, o seguinte, nós estamos querendo encontrar quem não é isso? Então na verdade a gente já encontrou o gabarito. O gabarito é a letra A, ó. Porque o gabarito é a letra A, que a letra A está errada, então é que não é extensão. A gente não precisa nem continuar lendo essa questão. Já solucionamos esse caso aqui. Vamos lá avançar o nosso estudo. Está aqui, ó. Para efeitos penais, vou fazer mais uma questão. Agente da Polícia Civil. Para efeitos penais, considera como extensão do território nacional as embarcações brasileiras, né, mercantes ou de natureza privada. Ele está falando apenas de embarcações. Se é embarcação, nós vamos para o alto mar, né? Se fosse aeronave, espaço aéreo correspondente. Então tá aqui, ó, que se achem em alto mar. Gabarito aí, letra A. Muito tranquila essa questão, né? Beleza? Vamos lá, agora vamos avançar mais ainda. Então, olha só, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Então, veja, nós estávamos falando agora há pouco de embarcações brasileiras. Agora nós vamos falar de embarcações estrangeiras de propriedade privada, né? Achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então veja como é simples, olha só. Você lembra que quando a embarcação é brasileira e ela é privada, ela só se aplica à lei brasileira, né? Ela só é considerada extensão do território brasileiro se ela estiver em alto mar, a embarcação, né? Ou
a aeronave também no espaço aéreo ali, correspondente. Beleza? Agora, olha só. Se a embarcação brasileira estiver em outro país, não vai se aplicar a lei brasileira, vai se aplicar a lei do outro país. A mesma coisa é a embarcação estrangeira. A embarcação estrangeira, ela aplica, se ela estiver no país dela, a legislação do país dela. Agora, se ela estiver no Brasil e ela for estrangeira e for privada, vai se aplicar a lei brasileira normal. Entendeu? Olha só, se a embarcação for estrangeira e estiver no Brasil e ela for privada, vai se aplicar a legislação brasileira. E é só você pensar. Quando nós estivermos falando de uma embarcação e ela está no Brasil, ela vai estar onde, pessoal? Ela vai estar no porto, né? Ou no mar do Brasil. Se ela estiver no Brasil, ela vai estar no porto do Brasil ou no mar do Brasil. E aí vai se aplicar a legislação brasileira. Se ela for uma aeronave, ela vai estar onde? Ela vai estar no espaço aéreo correspondente ao Brasil, né? Ou no aeroporto, né? Em pouso do território nacional. Então, se uma aeronave tiver no aeroporto, se uma aeronave estrangeira privada tiver no aeroporto brasileiro, se aplica a lei brasileira. Se uma embarcação estrangeira privada tiver num porto, né, no Brasil, se aplica a legislação brasileira. Então é muito tranquilo, certo? Então assim, ó, olha só, se tem um crime a bordo de uma aeronave estrangeira de propriedade privada, se ela tiver em pouso no território nacional, vai se aplicar a lei brasileira, né? A mesma regra você vai ter se você tiver uma embarcação de propriedade privada estrangeira e ela tiver em qualquer porto do Brasil, ó, ou no mar territorial do Brasil, também vai se aplicar a legislação brasileira. Tranquilo? Muito tranquilo. Vamos ver como é que isso cai em prova, né? Vou pegar uma questão aqui que a gente consiga ler ela por completo. Vamos ver essa daqui mesmo. Olha só. Considera-se que tenha sido cometido um homicídio a bordo de um navio. Ele está falando que teve um homicídio a bordo de um navio. Primeira coisa, você tem que saber se esse navio ele é brasileiro ou estrangeiro. Aí ele fala, o navio petroleiro de uma empresa privada. A primeira coisa que ele falou é que a empresa é privada. Mas você continua, para você saber se aplica ou não a lei brasileira, você tem que saber se o navio, né, onde ele está e se ele é brasileiro ou não. Então ele falou que era um navio de uma empresa privada. Aí ele falou, ó, hondurenha. Então ele falou o seguinte, ó, o navio ele é estrangeiro. Isso aqui é importante, ó. O navio é estrangeiro, certo? E ele é privado. Ou seja, ele não está a serviço do governo da nação dele. E ele está ancorado no Brasil. Pronto. Nessa situação hipotética, se teve um crime lá, vai se aplicar a lei brasileira, né? Aí aqui vem, ó, as opções. O comandante do navio deverá ser compelido a tirar imediatamente o navio da área territorial brasileira e o crime será julgado não, em Honduras? Não, o crime não vai ser julgado em Honduras. Por quê? Vai se aplicar a lei brasileira. Porque nós estamos falando de um navio estrangeiro. Olha só, nós estamos falando de um navio estrangeiro privado e que está no Brasil. Pronto, vai se aplicar a lei brasileira, ok? O crime será apurado diretamente pelo Ministério Público brasileiro, dispensando de inquérito policial em função de eventual... nada a ver. A investigação e punição do fato, apresentação do comando do navio. Aqui, ó, caberá à autoridade policial brasileira instaurar de ofício o inquérito policial para investigar a materialidade e a autoria do delito, que será punido conforme as leis brasileiras. Exatamente, né? Ou seja, ele vai seguir o rito normal, ó. Ele vai investigar a materialidade e a autoria do delito, como é feito normalmente, né? E vai se aplicar a lei brasileira. Por quê? Porque é um navio privado estrangeiro que está no Brasil, né? Ele está ancorado no Brasil. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Olha só.
E aí, agora nós vamos falar sobre o local do crime. Veja bem, na aula anterior você estudou qual era o tempo do crime. Agora nós vamos falar do lugar do crime. Onde o crime foi cometido. E aqui diz o seguinte, ó. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Certo? Bem como, olha só, bem como onde se produziu o resultado. O resultado. Então, olha só. O lugar do crime, nós já estudamos aquelas teorias do crime, nós vimos que tem a teoria do resultado, que diz que o crime é onde o resultado foi produzido, certo? Nós temos a teoria da ação, que diz que é onde a ação foi praticada. E tem a teoria mista. Então, veja, lá no tempo do crime, o direito penal brasileiro adotou qual? Adotou a teoria da atividade, certo? Agora, aqui no lugar do crime é diferente. No lugar do crime, ele falou, ó, o lugar do crime é onde ocorreu a ação ou omissão, que no caso aí seria a teoria da atividade, mas aí ele fala em todo ou em parte, bem como onde produziu o resultado. E onde produziu o resultado seria a teoria do resultado. Ou seja, ele está usando as duas. Se ele está usando as duas, pessoal, ele está usando o sistema misto, né? A teoria mista aqui, ó, que é a teoria da ubiquidade. Ou seja, onde é o lugar do crime para o direito penal? Trata-se da fusão da teoria do resultado e da atividade. Para a teoria da ubiquidade, o lugar do crime é tanto o lugar da conduta como o lugar da produção do resultado. Certo? Então, o que você precisa levar para a sua prova? Quando se falar assim, ó, qual é a teoria usada pelo direito penal, né? Qual foi a técnica usada? É a da teoria da ubiquidade. Ou seja, a teoria mista. O lugar do crime é tanto o local da ação ou omissão como o local da produção do resultado. Nós temos aqui a teoria da ubiquidade. Beleza? Avançando. Nós vamos agora ver como que isso é cobrado em prova. Galera, olha só, presta atenção. Cara, concurso público, o concurseiro, você vai perceber o seguinte: primeiro que não tem questão nova, tá? Toda questão já caiu. Então você tem que fazer uma bateria de questão que você não erra, né? Você não erra. Outra coisa, as questões em regra são decoreba, né? Então se você fizer várias questões, lógico, você tem um entendimento ali do assunto e aí você vai fazer várias questões. Quanto mais questões você fizer, mais você massifica o assunto, ok? Então vamos lá, ele falou aqui, ó. São teorias adotadas no Código Penal em relação ao tempo, olha só, e ao lugar do crime. Então vamos lá. Em relação ao tempo, você viu na aula passada, o tempo ele usa a teoria da atividade, né? A teoria da atividade. E o lugar, acabamos de ver, é usado a teoria da ubiquidade, certo? Então tempo usa atividade e lugar usa a teoria da ubiquidade. Fica a palavra luta, ó. Tá vendo? Ó? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Esse é um macetezinho aqui, ó, luta, beleza? Então ele perguntou aqui, o Código Penal adotou em relação ao tempo e ao lugar qual teoria? Em relação ao tempo foi a atividade. Em relação ao lugar foi ubiquidade, letra C. Beleza? Bem tranquilo. Vamos aqui mais uma questãozinha. Olha só. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, a questão aqui é a mesma coisa, né? Eu acho que ela está até repetida aqui. Então vamos avançar. Aqui vamos ver mais uma questãozinha. Polícia Civil, Espírito Santo, perito criminal. O artigo 6º do Código Penal dispõe que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. No aludido artigo foi adotada a teoria da
Pronto, teoria da ubiquidade, letra D. Né? Você percebe que é muito tranquilo esse assunto. E vamos seguir, que agora nós vamos falar sobre extraterritorialidade. Olha só, nós vimos que o crime que ele é cometido em território brasileiro, ele é julgado por lei brasileira. Nós vimos também que considera-se território brasileiro alguns territórios por extensão. Né? Nós vimos, por exemplo, a aeronave pública. Ele é um território brasileiro por extensão em qualquer lugar que se encontre. Nós vimos também que uma embarcação privada brasileira, ela é território brasileiro por extensão em alto mar, por exemplo. Agora aqui não, aqui nós vamos estudar o direito penal de um crime que está sendo cometido, pessoal, fora. Olha só, a legislação brasileira vai ser aplicada em algum crime cometido fora do Brasil. Entendeu? Se alguém comete um crime dentro do Brasil, o que justifica a aplicação da lei é o princípio da territorialidade. Agora, se um crime é cometido fora do Brasil, não é no território brasileiro, nem no território por extensão, né? Como é que se aplica a lei brasileira? Existe caso? Existe. E esses são os casos chamados de extraterritorialidade, certo? O crime, ele é fora do Brasil, né? E fora também dos casos de extensão do território brasileiro. E aí você tem os casos de extraterritorialidade incondicionada. O que quer dizer incondicionada, pessoal? Incondicionada quer dizer o seguinte, ó, são aqueles casos que a lei vai trazer e que, se eles aconteceram, tem que aplicar a lei brasileira. Não tem onda, tem que aplicar. É incondicionada. Agora tem aqueles que são condicionadas, ou seja, a lei vai trazer uns casos que pode se aplicar. Por quê? Vai ter as condicionantes. Aí chama-se extraterritorialidade condicionada. E tem a extraterritorialidade hipercondicionada. É porque ela vai trazer ainda algumas situações ainda mais difíceis de se aplicar. Entendeu? São casos bem especiais, nós vamos ver aqui no final aqui dessa aula. Beleza? Então vamos lá analisar cada uma dessas. Primeiro, extraterritorialidade incondicionada. Esses casos estão previstos lá no artigo 7º do Código Penal, né, no inciso 1. Então você tem aqui, ó, por que ela é incondicionada, como eu já falei, não depende de nenhuma outra condição. Por exemplo, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos por estrangeiros, um crime contra a vida do presidente da República. Então veja, se o crime é contra a vida do presidente da República ou a liberdade do presidente da República, será aplicado a legislação brasileira. Tá? E aí não tem essa de condicionante. Porque, veja, pessoal, não é um privilégio do presidente. É porque o presidente, ele representa toda uma nação. Tá? Então isso aqui é um ataque à nação. Você atacar o presidente, a vida do presidente, é um ataque à nação. Então veja que não é qualquer crime que nós estamos falando aqui, pessoal. O crime é contra a vida do presidente ou contra a liberdade dele. Então foi bem taxativo, tá? É vida e liberdade. Então, crime contra a vida do presidente será aplicada a lei brasileira, né? Será aplicada a lei brasileira, mesmo que o crime seja cometido por estrangeiro, mesmo que o crime tenha sido lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, não importa, será aplicado a lei brasileira. Beleza? Esse é o primeiro caso. Segundo, contra o patrimônio público, ó, contra o patrimônio ou a fé pública. Aí ele vai falar da União, dos Estados, Distrito Federal, né, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, ou seja, pessoal, contra a administração pública. Né? Então, nós estamos falando aqui de um crime contra o patrimônio público ou a fé pública. Então, qualquer crime contra o patrimônio público ou a fé pública, né, não importa também qual país tenha sido cometido, se foi contra o Brasil, vai ser aplicada a legislação brasileira. Né? Já engloba isso aqui, ó, a administração pública está a seu serviço,
né? E aí você tem mais um aqui, ó, um crime de genocídio. Quando o crime de genocídio, quando o agente for um brasileiro ou se tiver domiciliado no Brasil. Então aqui é o seguinte, veja bem aqui esse caso. Tem um crime de genocídio. Ele foi praticado por um brasileiro. Ele foi um crime de genocídio praticado pelo brasileiro lá no Japão. Se aplica a lei brasileira, porque é um crime de genocídio praticado por brasileiro. Se aplica a lei brasileira, ok? Aí aqui fala o seguinte, ó, crime de genocídio é quando o agente tiver domiciliado no Brasil. Então aqui é o seguinte, imagina que você tem um estrangeiro e ele está domiciliado no Brasil, né? Ele está domiciliado no Brasil. Se ele tiver domiciliado no Brasil e ele cometeu um crime de genocídio no Japão, na Inglaterra, não importa, ele vai ser julgado pela lei brasileira porque ele está domiciliado no Brasil. E se ele cometer um crime de genocídio aqui no Brasil? Pessoal, se ele cometer dentro do Brasil, não tem que falar em extraterritorialidade, né? Por quê? Se está dentro do território brasileiro, não se enquadra aqui. Se enquadra em qualquer crime que foi cometido dentro do Brasil. Não é extraterritorialidade. Entendeu? O crime cometido dentro do Brasil responde pelo princípio normal da territorialidade. Aqui nós estamos falando de um genocídio, né, de um estrangeiro, por exemplo, que ele cometeu em outro lugar do mundo e ele está domiciliado no Brasil. Aí ele responde pela legislação brasileira. Ou de um genocídio que foi cometido em qualquer lugar do mundo por um brasileiro. Também responde pela legislação brasileira. Beleza? Aqui de maneira resumida os casos, ó, você tem aqui hipótese de extraterritorialidade, veja. O caso do crime contra a vida do presidente ou a liberdade do presidente, o crime contra o patrimônio ou a fé pública, né? Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação pública, contra a administração pública, né? E o caso do genocídio, ou feito por brasileiro ou de um estrangeiro domiciliado no Brasil. Beleza? É interessante a gente perceber o seguinte, ó, quando a gente fala do genocídio, quando nós falamos do genocídio, nós estamos falando de um princípio da defesa ou da proteção. Certo? Não, peraí. Calma, perdão. Deixa eu carregar aqui. Olha só, pessoal. Quando nós falamos do genocídio, né? Nós estamos falando se o genocídio foi cometido por um brasileiro fora do Brasil, né? Nós temos aí o princípio da personalidade ativa. Ou seja, por que o Brasil vai julgar esse crime de genocídio? Porque esse genocídio ele foi causado por uma pessoa brasileira, ou seja, a pessoa que agiu ativamente é um brasileiro. Por isso que se aplica o princípio da personalidade ativa, beleza? Beleza. O outro caso do artigo 7º no inciso D lá, que é o seguinte, ó, o genocídio quando ele for domiciliado no Brasil. Ora, o genocídio quando o estrangeiro é domiciliado no Brasil, ele se justifica por outro princípio, é o chamado princípio do domicílio. Porque isso pode cair na prova, tá? Então, um estrangeiro que cometa um genocídio no mundo e for domiciliado no Brasil, ele vai responder pela lei brasileira baseado no princípio do domicílio. Um brasileiro que cometa um genocídio no mundo vai responder pela lei brasileira baseado no princípio da personalidade ativa. Beleza? Professor, e o que é esse princípio aqui da defesa ou da proteção? Esse princípio da defesa ou da proteção, ele se aplica a todos esses outros casos aqui, tá, pessoal? É o princípio da defesa ou da proteção, ó,
do patrimônio público, da fé pública, dos bens públicos a serem protegidos. Ok? Então, quando eu estou falando da vida do presidente, quando eu estou falando do patrimônio público, quando eu estou falando da fé pública, da administração pública, eu estou aplicando ali o princípio da defesa ou da proteção. Aquela, nós vimos que era a extraterritorialidade incondicionada, né? Agora nós vamos ver 3 casos de extraterritorialidade condicionada. O primeiro caso é o seguinte, ó, fica sujeito à lei brasileira, embora cometida por estrangeiros crimes, que por tratado ou convenção o Brasil se obriga a reprimir. Então o Brasil foi lá e assinou um tratado, dizendo, se comprometendo, né, em condenar e julgar aquele tipo de crime. Então, por que o Brasil vai julgar aquele crime? Porque ele assinou aquele tratado. Entendeu? Então, mesmo que tenha sido um estrangeiro que tenha cometido aquele crime e ele esteja fora do Brasil, ele sim vai ser sujeito à legislação brasileira se aquele tratado tiver previsto aquilo dali. Beleza? Tranquilo? Então é por isso que ela é condicionada. Ela é condicionada ao quê? Aos termos do tratado. Uma outra coisa, o brasileiro cometeu o crime. Olha aqui, ó, no artigo 7º, inciso 2. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Olha só. Por crimes praticados por brasileiros. Aqui, pessoal. Aqui não é por causa de tratado, não. É só por causa do princípio da personalidade ativa. Ou seja, quem foi que praticou o crime? Foi um brasileiro. Então, o brasileiro, se ele praticou um crime em outro país, ele vai ser julgado pela lei brasileira. Aqui, nós vamos ver por que ele é condicionado, tá? Aqui nós vamos ver porque ele é condicionado mais à frente. Ele é condicionado a algumas questões. O brasileiro cometeu um crime lá na Inglaterra, lá na Itália. Ele vai ser punido no Brasil? Nós vamos ver que tem condicionante. Depende. Por isso que ele é condicionado, ok? Mas por que se aplica a lei brasileira? Por causa do princípio da personalidade ativa. Ah, em qualquer caso vai ser punido? Não. E é exatamente por causa desse não é que é condicionado. É condicionado a algumas questões que a gente vai já ver. Princípio da bandeira. Fica um sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes. Olha só. Praticado por aeronave ou embarcações brasileiras, né? E aí nós estamos falando de embarcações mercantes ou privadas, quando eles estiverem em território estrangeiro e não forem julgados lá. Ó. Então veja, uma embarcação privada, nós já vimos, uma embarcação privada, quando ela está em outro país, ela não é território brasileiro. Não é território por extensão, não é. Mas, mesmo assim, se ela não for julgada pelo país lá, a legislação brasileira vai se aplicar. Entendeu? Então veja que não vai se aplicar pelo princípio da territorialidade, porque não é território brasileiro. Vai se aplicar pelo princípio da extraterritorialidade. Usando qual princípio? O princípio da bandeira. Porque aquela aeronave ela é brasileira, ela tem a bandeira brasileira. Ela tem ali o registro no Brasil. Beleza? Então são os 3 casos aí de extraterritorialidade. Aí veja bem, pessoal. Nós vimos ali que é o seguinte, ó, nos casos do inciso 2º desses condicionados, quem é o artigo 2º? O artigo 2º aqui, que são os casos da extraterritorialidade condicionada, esses crimes aí da extraterritorialidade condicionada, né, ele vai ter a seguinte regra, ó, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Para que aquelas pessoas sejam punidas pela lei brasileira, tem que ter tudo isso aqui, ó. O agente do crime tem que entrar no território brasileiro. Ele veio para o Brasil, cometeu o crime lá e fugiu para o Brasil. Tem que estar no Brasil, ele tem que entrar no Brasil. Certo?
o fato que ele cometeu lá tem que ser punível também no país em que foi praticado. Então, se for crime aqui no Brasil, mas não for crime lá no país onde ele cometeu o ato, ele não vai ser punido. Então, ele tem que estar no Brasil, ele tem que entrar no Brasil, o crime tem que ser punido também lá, não basta ser só na legislação brasileira. Deixa eu carregar aqui para limpar, para não ficar poluído. Olha só, letra C. O crime tem que estar incluído entre aqueles quais a lei brasileira autoriza a extradição. Entendeu? Então, por exemplo, pessoal, digamos que o crime que foi cometido em outro país seja crime de opinião. No Brasil, não se autoriza a extradição por crime de opinião, por exemplo. Né? Deve estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Tem uns casos de extradição que são permitidos, tem uns casos que não são. Se ele não tiver nessa regra, ele está fora. Não ter tido agente absolvido no estrangeiro. Olha só, se lá no país onde ele cometeu o crime ele foi absolvido, então pronto, ele não pode ser punido pela lei brasileira, certo? Não ter sido agente perdoado no estrangeiro. Ele cometeu lá um ilícito na Inglaterra, mas ele foi perdoado lá na Inglaterra. A justiça inglesa perdoou ele. Então, no caso, também não se aplica a lei brasileira. Então, veja que ele tem que atender todos esses requisitos aqui, para que seja aplicado. Por isso que esses casos são chamados de extraterritorialidade condicionada. Porque não basta eles ter cometido, tem que atender esse requisito aqui. Beleza? E por fim, nós temos aqui a extraterritorialidade hipercondicionada. E o que é essa extraterritorialidade hipercondicionada? Trata-se de um crime cometido por um estrangeiro, um crime cometido por um estrangeiro contra o brasileiro fora do Brasil. Então, pessoal, olha só. Nós vimos que, em regra, só se aplica a lei brasileira se for do Brasil, né? Pelo princípio da territorialidade. Aqui nós estamos falando de um crime que é fora do Brasil. Então, olha só. Veja bem, imagina um caso que um estrangeiro pratica um crime contra um brasileiro fora do Brasil, lá no país dele. Vai se aplicar a lei brasileira? Nós vamos ver a regra aqui, A lei brasileira aplica-se também no caso de crime cometido por estrangeiro contra um brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Quais são? Não foi pedida ou foi negada a extradição. E houve requisição do ministro da Justiça. Então, veja bem, a pessoa ela ingressou no Brasil, o cidadão ali americano que matou um brasileiro ingressou no Brasil, e ele matou um brasileiro. Ele matou o brasileiro fora do Brasil. Ele ingressou no Brasil, certo? Se ele ingressou no Brasil, a justiça brasileira vai lá e requisita, olha só, requisita através do Ministério da Justiça, entendeu? A extradição dele, caso ele esteja fora, ou ele estando no Brasil, a justiça simplesmente prenda ele. Certo? Aí, olha só. Se houve a requisição do ministro da Justiça e os Estados Unidos entregou esse criminoso, ok, ele vai ser julgado no Brasil.
Se ele está no Brasil, né? Se ele está no Brasil e os Estados Unidos pediu a extradição dele, entendeu? Aí, e ele foi extraditado, ele não vai ser julgado no Brasil. Agora, se os Estados Unidos pediu a extradição dele e essa extradição for negada, né? E for negada a extradição, aí ele vai ser julgado no Brasil. Ou se os Estados Unidos simplesmente não pediu a extradição dele. Então, que confusão, professor. Calma, presta atenção. Um americano matou um brasileiro, certo? Um americano matou um brasileiro e ele matou um brasileiro em outro país. Matou um brasileiro lá no Japão. Estava no Brasil? Não. Vai ser julgado pelo Brasil? Em regra, não. Porque no Brasil se julga os crimes praticados no Brasil, certo? Em regra, não. Ok? Beleza. Só que é o seguinte, pode o ministro da Justiça solicitar a extradição desse criminoso. Aí o ministro da Justiça solicita lá ao Japão a extradição desse criminoso. Se for concedida, ele vem para o Brasil ser julgado. Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá. Os Estados Unidos, pátria-mãe dele, pode pedir a extradição dele para ser julgado nos Estados Unidos. E se for aceito, não vai ser julgado no Brasil, né? O Brasil só vai julgar esse caso se for a única justiça a julgar. Se não for, o Brasil não vai julgar. Entendeu? Agora, se não foi feito o pedido de extradição e ele está preso no Brasil, ele vai ser julgado no Brasil, né? Ou se foi feito um pedido de extradição e o pedido de extradição foi negado e ele está preso no Brasil, ele vai ser julgado no Brasil. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Pessoal, olha só. O que acontece se uma pessoa for julgada no Brasil, mas ela já pagou uma pena no estrangeiro, né? A pessoa teve uma pena cumprida no estrangeiro por aquele ato, pelo aquele mesmo fato. Então é o seguinte, ó, a pena cumprida no Brasil, no estrangeiro, ela vai atenuar a pena imposta. Entendeu? Olha só. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Entendeu? Atenua. Então, a pena atenua pelo mesmo crime quando são diversas. Então, se a penalidade for diversa, ele teve um tipo de penalidade lá e vai ter outro tipo de penalidade aqui. Mas como ele já cumpriu alguma coisa lá, essa pena lá vai atenuar aqui, pessoal. Certo? Nós estamos falando de penalidade diversa. Agora, quando ela é idêntica, aí ela é computada. Então, por exemplo, a penalidade no Brasil foi de prisão, né? E ele teve uma penalidade lá, por exemplo, de 4 anos. E aí no Brasil ele foi condenado a 8 anos. Se ele já cumpriu 4 anos lá, né? Esse 4 anos que ele já cumpriu lá vai ser computado aqui, ó. Né? Vai ser computado porque nós estamos falando de penas idênticas, ó. Né? Que são o tempo de reclusão. Se a pena for diversa, aí não tem como ser computado porque elas são diversas, né? Mas aí ela é atenuada, ela é levada em conta. Beleza? Tranquilo? Vamos ver como